Olá, eu sou o Jorge Machado, este é o Autorretrato e eu vou conversar com o deputado Feliciano Filho, do PEN. Sempre um prazer conversar com o senhor na TV Assembleia. Bem-vindo mais uma vez, deputado. Eu que agradeço, Jorge, é um prazer nosso. Vamos prestar contas de mandato, mas antes de mais nada, falar sobre a eleição, a sua reeleição. Deputado, 188.898 votos. Isso é um caminhão, é uma avalanche de votos, não é? O que falar, a palavra para o seu eleitorado, antes de mais nada. Primeiramente eu quero agradecer, aproveitar a oportunidade para agradecer, o eleitorado, os votos, a confiança. Mas eu acho, Jorge, que isso é reflexo do trabalho, da luta, uma luta incansável, de dedicação total de corpo e alma, de espírito. Sabe que eu sou uma pessoa idealista, eu estou aqui na Assembleia, vim por conta da questão da causa. Eu não sou um deputado que resolveu adotar a causa animal, eu sou um ativista que resgatei mais de 3.000 animais, realizei mais de 3.000 feiras, doei mais de 30.000 animais. Então, são marcos históricos, ganhamos prêmio internacional, prêmio Liderança Mundial Brilhante, que nos Estados Unidos o Al Gore recebeu, no Brasil a doutora Zilda Arnes. Então, eu acho que o resultado dessa eleição foi em função do reconhecimento da luta do nosso trabalho, da legislação, das políticas públicas que estamos implantando. Então, a gente vem crescendo a votação a cada eleição. Então, no terceiro mandato, no primeiro eu tive 44 mil votos, quase 44. No segundo, eu tive 137.500, que eu fui o 14º, 15º. E nessa vez eu fui o 8º mais votado. E ainda fui muito prejudicado nessa campanha por falta de recursos, muito pouco recurso. Acho que foi a pior campanha que eu fiz na minha vida, muita intercorrência, com problema de resgates graves que eu era chamado, casos mais complexos que eu tinha que fazer, desfalque de equipe na campanha, pessoas que tiveram problemas de toda a ordem. Foi uma das campanhas mais duras da minha vida, mas graças a Deus tivemos o reconhecimento aí da sociedade. Foi uma campanha diferente no teor de cobranças do eleitorado. A gente lembra aqui as passeatas de junho de 2013 e, na verdade, uma certa intolerância com a política, com os políticos, até um desalento, haja vista a quantidade de votos brancos e nulos. Foi uma eleição diferente? Eu achei que sim. Eu estou muito feliz porque, assim, Jorge, na minha causa, aconteceu, eu nunca vi quantos candidatos saíram com cachorro no colo, gato, enfim, eles acharam que isso dá voto. O que dá voto é o trabalho, e não pousar. Tem até uma pessoa que foi candidato a deputado federal de uma cidade aqui perto, colocou cavaletes nas ruas, abraçado o cachorro dele, teve 2.000 votos, quer dizer, achando que isso dá voto. Então, foi muito bom para mostrar, eu acho que a sociedade não é enganada mais facilmente. Então, eu fiz uma análise e eu vi que todas as pessoas que saíram com animais no colo tiveram a votação proporcional ao trabalho que tem na área. E é incrível que é verdade isso. Tiveram pessoas aí que tiveram um voto mediano porque eles tiveram um trabalho mediano. Então, a sociedade ela está mais atenta, Jorge. Sabe filtrar. Está filtrando mais, as redes sociais possibilitam as pessoas hoje a buscar informação, checar se realmente aquela pessoa está falando a verdade, as suas propostas, o seu passado. Então, eu acho que isso tem sido muito salutar. Eu queria lembrar aqui a Lei Feliciana, a Lei Estadual 12.916 de 2008, aquela que acabou com a matança nas carrocinhas. Vamos falar um pouco dessa batalha, deputado, e como ela está implementada nos municípios. Vamos lembrar, são 645 municípios no estado de São Paulo. Essa lei, Jorge, é uma lei que ela se constitui no maior sonho da proteção animal. Ninguém suportava mais, você perdia seu animalzinho, a carrocinha ela pegava, matava ou a paulada, ou matava, botava em câmara de gás, algumas molhavam o cachorro, colocavam os eletrodos, matava com eletrochoque. Então, de toda a ordem, maior tristeza, Eles são vítimas da sociedade, são vítimas dos governos que não instituem políticas públicas.
Então esse foi um sonho, eu comecei essa lei em Campinas, quando fui vereador, aprovei primeiro em Campinas, depois vim para cá, em 9 meses de mandato, eu consegui aprovar essa lei. Não sem uma grita geral, eu digo dos gestores públicos, dos administradores, prefeitos, vereadores, secretários de saúde, de meio ambiente das cidades, não é, deputado? Foi uma luta que você não pode... Eu já sabia que ia ter um enfrentamento muito grande. Então eu fiz a primeira lei, eu fiz uma lei curta e grossa, só para saber aonde eu teria as oposições, os levantes. Aí eu identifiquei os levantes, fui para o debate, mostrei para eles que não era nada disso, aí fiz uma outra lei, coloquei, depois fiz uma terceira aprimorando, que foi a definitiva. Mas isso, olha, acho que me custou uns 10 anos de vida, de estresse, de gestão, de correr atrás. Sim. Mas graças a Deus, graças ao empenho, à luta, à determinação, né, nós conseguimos sancionar, o governador Serra, que sancionou essa lei de forma assertiva, porque hoje acho que uma das leis mais importantes, tanto é que vários estados copiaram, ela já é lei em vários estados e está tramitando em muitos outros, mais de 10 estados, ela já está tramitando, uma pessoa me falou em 12, outra me falou em 17 estados, vamos checar, mas ela tem salvado a vida, salvou e tem salvado a vida de milhares de animais. E como foi a mudança de cultura, deputado? Porque antes o que o poder público fazia era tirar o animal de circulação. Estava na rua, vai para a carrocinha, da carrocinha vai para um centro de controle de zoonose, que é um nome, né, genérico aí, a gente até imagina como eram esses centros, e tempos depois esses animais eram sacrificados, sabe lá como. Foi uma mudança de cultura? Foi. Eu acho que aconteceram 3 coisas fundamentais. A primeira, lógico, a proibição da eliminação dos animais. A segunda foi a criação de uma base jurídica. Porque antes, dentro do arcabouço jurídico do Estado, não tinha previsão legal para a instituição de políticas públicas de castração e identificação dos animais nos municípios, né, em convênio com o governo do Estado. Ou seja, não havendo rubrica, o poder público, o prefeito, o gestor municipal, não faria o serviço. Não poderia fazer. Exatamente. Nós sabemos que nós, pessoas físicas, podemos fazer qualquer coisa, a não ser que tenha uma lei que vede e que proíba. Sim. O poder público, para ele fazer qualquer coisa, tem que ter uma lei que o autorize. Sim. Então, ela criou a base jurídica, aí, em cumprimento da lei, o governador Serra criou o decreto 55.000 e pouco e colocou a Secretaria do Meio Ambiente para gerir esse recurso para isso. Então, em função desse decreto, nós começamos, né, a instituir os programas de castração e identificação em massa nos municípios. Sim. Então, tem muita cidadezinha pequena que nós chegamos a zerar praticamente. Castramos praticamente todas as cadelas, castramos e identificamos todas as cadelas e gatas. Depois precisa de um repasse. Outro fator importante é que ela instituiu o cão comunitário, que ele existe desde que o mundo é mundo, mas ele não era sujeito de direito. Sim. E agora ele é protegido, a lei instituiu o cão comunitário. E a terceira coisa é exatamente isso que você disse, Jorge, que é a mudança de cultura, de paradigma. Antes, se nós perguntássemos para um prefeito, o senhor recicla lixo na sua cidade? Ele ia dizer, antigamente, imagina, tá. Hoje ele ia falar, sim, lógico, reciclo e tal, porque... Se perguntássemos a um prefeito, você antigamente, mata os animais? Mato, cada um de uma forma. Hoje, duvido que um prefeito assuma publicamente, porque ele pode ser cassado por improbidade administrativa, perder o mandato. Mas ele percebeu que nessa mudança de cultura também houve ganhos difusos em termos de saúde pública. Esses animais soltos, além de ser um risco à segurança de pedestre, de motorista, era também um vetor de doenças, deputado? Eu vou dividir esse assunto em 2, Jorge. Primeiro, assim, eu antes de entrar para a política, eu ia muito nos centros de controle de zoonose, eu fazia um enfrentamento direto nos centros de controle de zoonose, e lá os funcionários, né, quando eu estava saindo, me procuravam. Falavam, olha, eu sei que o senhor tem uma certa influência, eu não era nem político nessa época, mas o pessoal te respeita aí e tal. É que a gente não aguenta mais trabalhar matando animais, faz mal pra gente, acaba indo pra bebida, alguns pediam apoio psicológico. E ninguém gosta de lidar com morte todos os dias. Esse é o primeiro ponto que teve uma vantagem muito grande em termos de funcionários dos órgãos. Segundo, Jorge, que fez uma correção. Porque existe pouca gente sabe, quanto mais se retira os animais das ruas e os mata, mais eles se multiplicam. Porque a força da vida. Porque biologicamente eles se autorregulam. Né? Então, quando você retira uma parcela de animais que os mata, sobra mais alimentos para aqueles que ficam. E eles ficam mais fortes, ficam mais férteis.
e com muito maior fecundidade, eles começam a procriar. E essa procriação, ela se dá de forma geométrica, né, em caráter exponencial. Ou seja, uma cadela, ela pode gerar em 6 anos, através de seus descendentes diretos e indiretos, até 64 mil cães descendentes, né? Sim. Então, a USP fez uma pesquisa na cidade de São Paulo, em 2004 e 2010, e ela identificou que nesse período, a população humana, nesse período de 6 anos, a população humana cresceu 3,6%. Nesse mesmo período, a população canina cresceu 60%, e a felina 152%. Então, fizeram uma projeção em 20 anos, até 2030, se nada for feito em termos de controle populacional, serão mais cães e gatos que gente. Então essa lei ela veio veio corrigir essa distorção. O que falta agora é uma fonte maior de recursos para poder implementar ela de forma plena em todo o estado. Sim. Então, até hoje Os pequenos municípios ainda têm dificuldade de assimilação, se pode falar assim? Recursos. Criação de consórcios e tal. Na verdade, falta recursos, né? Inclusive, eu conversei com o governador essa semana sobre isso, né? E hoje recursos financeiros e recursos humanos também? Precisa de um veterinário para fazer uma castração, uma identificação com tipo? Já tem muitas equipes que fazem. Sim. O que falta realmente é recurso para fomentar isso, né? Eu tenho feito isso o máximo que eu posso com minhas emendas parlamentares, mas isso precisa ter uma política de governo ostensiva. A própria cidade de São Paulo, a capital, castra por volta de 100 mil a 150 mil por ano. É muito pouco. Não chega a atingir nenhum fator exponencial. Sim. Eu acho que temos que entender que os animais não é só uma questão, essa problemática não é só uma questão humanitária, mas é de saúde pública, de meio ambiente e de respeito ao dinheiro público. Porque enquanto mais se gasta na prevenção, economiza 10 vezes mais, né, no final, uma proliferação dos animais. A gente está falando do poder público que vem capturar esses animais que estão abandonados na rua. Mas como fica o cidadão e a posse responsável? Eu sempre digo que nós só teremos menos problema com animais quando nós tivermos menos animais. Não existe outra matemática, né? E você acaba se deparando com animais nas ruas de sofrimento e acaba assimilando, tem as acumuladoras, pessoas que acabam pegando mais do que pode por conta da quantidade. Sim. Quando fala em animal abandonado, o índice de animal abandonado, da totalidade que estão nas ruas, 70% são animais perdidos, os animais que estão nas ruas. Abandonados não chega nem a 18%. É uma quantidade muito pequena. A grande maioria realmente são animais perdidos e que se procriam também nas ruas. Eu queria falar sobre a semana, a lei que institui a Semana de Conscientização dos Direitos Animais, que é a 15.431 de 2014, que é comemorada anualmente na semana que antecede 4 de outubro. É verdade. É importante, a gente vai tentar montar algumas ações, né, ano que vem, para tentar intensificar a cada ano, fazer eventos maiores a cada ano, e nós estamos nos programando, porque é muito importante a conscientização, porque isso trabalha um quadrinômio, né, que é castração, identificação, né, adoção e conscientização. São os 4 pilares da proteção animal. Então, essa lei, ela cai em cima do pilar, fica em cima do pilar da conscientização. Sim. Deputado, ainda o senhor falou sobre castração, sobre identificação, mas hoje se fala de um grande negócio, que é a questão da venda de animais. O cidadão está preparado para ter um animalzinho em casa? Muitas vezes a pessoa se engraça com um filhote, mas depois aquele filhote cresce, aí não quer, perde o amor, ou ele fica violento, mal adestrado. Como é, por exemplo, o senhor que está na linha de frente, que muitas vezes recolhe animais aí que estão no abandono ou que sofreram algum tipo de acidente ou trauma, o que falar para esse cidadão que hoje para na frente de uma vitrine, fica encantado com o animal, paga caro e depois se arrepende, deputado? Olha, o que dá para falar que é o seguinte, é uma coisa que eu digo sempre, amigo não se compra, adota-se. Se você quiser um animalzinho, vá até um abrigo, ou vá em qualquer lugar na rua, pegue um animalzinho que esteja na rua. O reconhecimento, o carinho que ele vai ter por você é muito maior. Então, um amigo não se compra, se adota, por isso que eu sou contra
o comércio de animais. E é o que mais tem ainda hoje, né? Assim, Infelizmente. lojas bem estabelecidas, mas geralmente em frente a uma loja, o pessoal para um carro, abre uma caixa de papelão, já coloca uns filhotinhos ali em exposição. Falta muita fiscalização, não é, deputado? Falta fiscalização, isso tem que acabar. Eu acho que não vamos aqui dizer os criadores profissionais, Sim. que são aqueles que fazem isso por hobby, não por dinheiro. Sim. Aí sim, né, que tem um custo muito alto, um cachorro custa caro porque não tem problema de consanguinidade, né, não tem veterinário, tem tudo, vamos respeitar. Agora, não dá, uma grande parcela são criadores de fundo de quintal, que põem mãe para cruzar com filho, irmão com irmã. Quando a cachorra está exaurida, que não pode dar cria mais, solta nas ruas para baixar custo. Então isso tem que acabar e tem que ter fiscalização. Ainda tem muita gente inescrupulosa nesse comércio aí, deputado? Tem muito. E como bani-los do mercado, já que o consumidor, na verdade, quem tem a palavra final é quem está comprando, muitas vezes olha o preço, olha a condição do animal, mas não vê o histórico, o retrospecto, não imagina o que é feito deste criador até esse animal chegar a casa. Eu tenho uma lei municipal, quando eu era vereador, que chama Lei do Certificado de Origem. Sim. Ela proíbe, ou seja, ela obriga todo e qualquer estabelecimento comercial, no ato da venda do animalzinho, ela emitir o certificado de origem onde consta o nome e o número de inscrição do criador no cânion ou associação a qual ele pertence. Sim. Então isso acabou eliminando os criadores de fundo de quintal, Sim. porque eles não estão inscritos em lugar nenhum. Então essa lei em Campinas está valendo, ela foi muito bem aceita, o PROCON inclusive fez uma fiscalização, só tinha 5% que não estava cumprindo e foram multados. Sim. Então essa é uma lei, inclusive já está o anteprojeto pronto aqui, em primeira mão, que nós vamos protocolar dentro de alguns dias. Deputado, ainda sobre a questão da criação e da posse responsável de animais domésticos, os chamados pets, tem muitos cães na moda, tem muitos gatos na moda, como também dentro desta até campanha de conscientização, como mostrar para o consumidor, ou para a pessoa que está em casa, o cidadão, que ele deve ficar atento também aos seus direitos enquanto consumidor e procurar os criadores certificados para não alimentar esta teia, que a gente pode até chamar de máfia de criação de animais aí e de venda irresponsável também, porque a gente só está olhando do lado de quem compra e não de quem vende. Olha, eu continuo batendo nessa tecla que amigo não se compra, adota-se. Acho que não tem que comprar. Não, eu tenho praticamente, não vou nem falar o número, eu tenho uma quantidade muito grande de vira-latas, eu não tenho nenhum animal de raça. Sim. E todos eles, cada um deles tem uma história, né? Tem uma história de vida, são todos animais resgatados em sofrimento, animais que estavam realmente quase morrendo. Então, e o agradecimento deles, a sintonia que tem, é uma coisa assim, inacreditável, sabe? É muito gratificante. A Lei 14.728 de 2012, que estende os benefícios da nota fiscal paulista às entidades de proteção animal. Você vai falar primeiro como surgiu a ideia desta lei e mais, o que essa lei tem proporcionado para as entidades que são protetoras de animais. Olha, Jorge, essa lei tem trazido muita alegria, né, para protetores de animais, porque assim, são todos os protetores, as entidades são muito carentes, né, vivem de doação, de sócio, de rifa, de venda de camiseta, tudo isso. E essa lei, graças a Deus, quando eu tive a ideia de fazer essa extensão, acabou beneficiando, está beneficiando. Hoje existem mais dezenas e dezenas de entidades que mal conseguiam sobreviver e estão vivendo hoje, sobrevivendo, única e exclusivamente da nota fiscal animal, que a gente chama, né? Nota fiscal animal. Então tem entidade que está bem organizada com relação a isso, está recebendo uma quantia muito boa, mas muito boa. E como funciona? Só para curiosidade, deputado, aliás, deve ser do nosso telespectador também, ou seja, nos moldes da nota fiscal paulista, a pessoa não coloca o seu número de CPF, o de CNPJ, e entrega essa nota fiscal para a entidade, ela acaba percebendo esse benefício? É Exatamente. Isso? Então a pessoa não coloca o seu CPF, ela pega essa nota, junta essas notas, só que tem prazo também, não pode esperar muito tempo que ela vence. Sim. Então, a entrega para a entidade de sua preferência. A grande sacada disso é que a pessoa pode doar recurso para uma entidade sem botar a mão no bolso.
Pois é, né? está fazendo uso dos Fazendo créditos, uso dos créditos. da nota fiscal paulista. Ou seja, se ele reconhece aquela entidade e quer beneficiá-la, ele sem nenhum desembolso, sem nenhum ônus, só recolhendo a nota fiscal paulista, entrega de quando em vez, ou seja, entrega para essa entidade, ela vai lá e consegue levantar esses recursos da nota fiscal paulista. Exatamente, ela inscreve todas essas notas, dá trabalho, obviamente, mas o volume vai somando, Sim. e tornou essas entidades mais independentes, né? Ou seja, não dependem menos, né, de ficar aí implorando recursos aí do poder público. Como é que o seu mandato dialoga com as redes sociais e a questão da causa animal? Como é que é o seu diálogo com as redes sociais? Que é muito automático, né? O senhor posta uma informação na rede social e rapidamente vem os comentários, curtidas e tudo mais. Jorge, eu acho que isso foi acontecendo naturalmente, né? Sim. Eu mesmo, tem gente que acha que eu não consigo entrar e passo os dias sem acessar um Face, e mesmo e-mails tem um pouco de dificuldade, assessoria que faz, uma grande parte, tem dia que eu faço, mas eu acho que são todos orgânicos, né? Eu não tenho nada aquela questão de compra de lista, impulsionamento, pelo menos por enquanto nunca... Só a própria causa já impulsiona. Eu acho que porque como a gente trabalha muito, a gente tem muito assunto e tudo coisa real, pertinente, sério, trabalho sério, honesto. Então isso foi agregando, né? Foi agregando. Então o número de visitas que eu tenho na página vem crescendo a cada dia, né? E também o reconhecimento, o respeito. Eu confesso a você que tem dia que eu entro, saio, que eu choro, não aguento de ver a emoção, o carinho das pessoas com o nosso trabalho, o que eles escrevem. Eu acabo, tem dia que eu não aguento, eu não consigo ler todos, porque eu vou direto nos depoimentos, né, nos comentários, né? Sim. Então, todo mundo olha a curtida, olha compartilhamento, né? Eu vejo os comentários, eu entro. Então, e tem me ajudado muito, sabe, Jorge? Eu tenho tido cachorro doente, agora mesmo estou com um cachorro terminal, um câncer terminal. E as pessoas, tive há pouco tempo a história do formiguinho, que tem uma repercussão doente renal. Então as pessoas auxiliam, falam do que aconteceu com os seus animaizinhos, oram, uma corrente de oração, que eu acho muito importante, né? Então a gente acaba criando uma corrente de oração, de mentalização. Eu acho que as redes sociais, nesse caso, têm ajudado muito, sabe? Pessoas oferecendo ajuda, de tratamento, contando experiências que tiveram. Então as redes sociais têm contribuído muito mesmo com relação a isso. Eu vou falar primeiro sobre a lei de testes em animais, que é a de 15.316 de 2014, que proibiu o uso de animais em testes de produtos cosméticos, higiene pessoal, perfumes e seus componentes em todo o estado. Isso ganhou uma grande repercussão, não foi, deputado? Eu acho que foi a lei que teve maior repercussão de todas em termos de solicitação de sanção por parte do governador. Foi uma lei que eu trabalhei muito aqui nessa casa, convencendo os pares da importância disso, mostrando que não tinha a menor necessidade, né? Tinha que proibir, a União Europeia já tinha proibido, Israel, outros países já tinham proibido, e era uma tendência mundial. Eu acho que o Estado de São Paulo teria que sair na frente, e parece que foi a primeira lei das Américas, né? Sim. Então, trabalhei muito, consegui aprovar aqui na... Mas também teve resistência da parte empresarial, eu digo isso porque o Estado de São Paulo é um Estado da indústria, berço da indústria, está aqui, grandes multinacionais inclusive, é uma lei que fere muitos interesses, deputado, até porque muitas leis que são rígidas nos países centrais, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na China, acabam migrando suas plantas para cá e produzindo suas pesquisas aqui. Para produzir aqui a maldade, a crueldade e o crime aqui. Sim. Então houve realmente, depois que foi aprovado aqui, houve uma mobilização do setor, sim. E aí o governador ficou no impasse. Sim. Obviamente foi procurado, né? Obviamente o governo foi procurado. Mas prevaleceu, o governador teve o bom senso porque nós homens públicos, Jorge, nós estamos aqui a serviço da sociedade. Eu acho que de forma democrática nós temos que atender o anseio da maioria, da população, e pelo que eu ouvi dizer aí, pela contabilidade que alguns técnicos fizeram, o governador recebeu mais de 20 milhões de solicitação pedindo para sancionar essa lei. Então nós fizemos uma corrente muito grande, e um empenho pessoal meu. Em janeiro eu não tive, durante o recesso, eu praticamente quase mudei para o Palácio, eu ia todos os dias ao Palácio, praticamente todos os dias, e argumentando,
combatendo as opiniões contrárias, mostrando que não era isso tecnicamente, mostrando mérito, mostrando questão jurídica, questão de competência. Só para rememorar ao nosso telespectador, aquela questão do Instituto Royal, é isso? Dos Beagles, das centenas de cães. Olha, ali que... Jorge, você nem me diga, o dia que aconteceu a invasão, eu tive um papel fundamental nessa ação, porque eu estava saindo aqui para Campinas, meu telefone não parava de tocar. Meus amigos, protetores, todo mundo pedindo para mim ir lá, porque já tinham feito um cordão, a Polícia Militar Ambiental tinha feito um cordão e ia descer borracha em todo mundo lá. E aí eu fui para lá para ver o que estava acontecendo, e aí foi bom porque eu conversei com o comando, falei, obviamente eu fui colocar a situação que ali não tinham baderneiros, né, que são pessoas de bem. Foi o movimento mais legítimo que eu já vi na minha vida, que ali tinha crianças de 5, 6, 7 anos de idade, com pai, mãe, avô, avó, tinham pessoas de todas as profissões, raças, ideologias, políticos, advogados, médicos, engenheiros, a sociedade estava representada. Ali não tinha bandido, não tinha baderneiro, né? Então, acho que a Polícia Militar entendeu, porque poderia acontecer... Houve bom senso ali. Houve bom senso da Polícia Militar, porque poderia haver uma tragédia aquele dia. Então, eu fiz essa colocação, tentei conversar com o comando, eu tentei conversar com o prefeito, com o responsável pela empresa, enfim, com o promotor de justiça, fazer uma reunião, mas não vieram para a reunião. O dono da empresa nos ignorou. Houve uma falha muito grande, eu acho, da empresa, que eu queria criar uma comissão para tratar do assunto. Aí nisso começaram os animais a chorar lá dentro, um ruído que vinha muito, e as pessoas começaram a ficar angustiadas do lado de fora. Momento no qual acabaram invadindo, né? Agora, eu vou pela tese de um promotor de justiça que disse que ali foi uma, como é que se diz? Uma legítima defesa da vida. Sim. Não precisa ser da nossa vida, pode ser legítima defesa da vida de outro, né? Então, acho que foi uma ação, depois mostrou realmente os problemas que tinha aquele órgão, né? Era tudo irregular, né? Tinha muito, tudo, não digo, mas tinha muita coisa irregular. Então, graças a Deus, os animais foram salvos, né? Quase 200 animais foram salvos, e aí que culminou na confecção dessa lei tão importante. Essa lei foi também por conta de uma indignação, uma tristeza, uma revolta muito grande, onde os animais eram tirados a pele das chinchilas vivas, né? Quer dizer, imagine você puxar um pouquinho a pele, dar um beliscão, o quanto dói. Imagina tirar a pele viva, de um animal vivo você tirar a pele. Eu passei até um vídeo aqui na casa mostrando o animal sem a pele respirando. Quer dizer, então é muito triste. Ou destroncava o pescocinho, tirava a pele, punha um éter, o animal dormia, tirava a pele, ele acordava sem a pele, imagina a dor, o sofrimento, por conta única e exclusivamente da vaidade humana e por conta de enriquecer algumas pessoas. Então isso, além de ilegal, de crime, é um pecado. Então, graças a Deus, os parlamentares entenderam isso aqui na casa, mas também foi uma luta muito grande. Teve um projeto que foi fácil. Não se faz nada sem luta nessa casa. E o governador também, ele entendeu, foi sensível e sancionou a lei, que hoje estamos todos muito felizes por conta de mais essa vedação. Tenho muitos projetos que estão aí na ordem do dia, inclusive entrou agora o projeto que está dando uma polêmica muito grande, que é a questão da proibição de confinamento, né? Mas eu tenho muitos projetos, então a gente vai trabalhar em todos os projetos, vai tentando priorizar um, priorizar outro. Então, mas vamos continuar aí nessa mesma luta, porque eu acho que essa última eleição mostrou que eu tenho que continuar fazendo exatamente o que eu estou fazendo. Então, acho que foi uma resposta da sociedade, que eles querem que eu continue exatamente do mesmo jeito. E é o que eu vou fazer, continuar o trabalho da mesma forma. Deputado Feliciano, muito obrigado por sua entrevista, parabéns por o seu trabalho, sucesso neste e no futuro mandato. Muito obrigado. Obrigado.